Meditando na Palavra. Uma palavra de Deus para o seu coração. Com o pastor Jonatas Campos. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Jonatas Campos e seja bem-vindo a mais um Meditando na Palavra. O objetivo deste momento é levar até você, através da Palavra de Deus, uma meditação para que o seu coração encontre conforto, para que você encontre paz, para que você reflita nessa palavra e Deus possa trabalhar em sua vida. Peço a você que inscreva-se no meu canal no YouTube, compartilha também, ativa o sininho para receber as notificações e assim outras pessoas também terão a oportunidade de estarem também meditando na palavra e recebendo de Deus uma porção da palavra de Deus que irá trazer sempre alívio ao coração. Olha só, haverá momentos em nossa vida que nós nos sentiremos exaustos, nos sentiremos cansados, nos sentiremos frágeis, muitas vezes com vontade de parar, muitas vezes com vontade de desistir, e aí o desânimo vai chegando. E você verá que você está em comunhão plena com Deus, você tem orado, você tem jejuado, você tem buscado a Deus, você tem meditado na palavra dele, você tem participado dos cultos, mas mesmo assim, fazendo o seu momento de devocional com Deus, haverá momentos que você se encontrará cansado. O texto que eu irei ler, ele nos mostra um momento na vida de Jesus em que Jesus passou por um momento de grande comunhão com o Pai. Fala sobre a tentação de Jesus. E ali no deserto, por 40 dias, 40 noites, Jesus entrou em profunda comunhão com o Pai. Eu creio que não foi fácil para Jesus, durante 40 dias, ficar ali no deserto. Mas ele estava firmado em um objetivo, em um propósito, e a sua determinação, a sua fé, o fez ir até onde ele desejava ir. Eu aprendo com esse texto que eu irei ler, que nós precisamos também, assim como Jesus separou momentos, dentre estes o que esteve no deserto para estar em comunhão com o Pai, nós também precisamos separar momentos para termos comunhão com Deus, para conversarmos com Deus, para ouvirmos a Deus. Mas muitas vezes nós estamos abrindo mão de termos comunhão com Deus, de falar com Deus através da oração, através do louvor e até mesmo de parar e ler a sua palavra e meditar na sua palavra para ouvir a Deus. Quando nós deixamos de ter uma comunhão com Deus, de ouvir a Deus e de conversar com Deus, nós nos tornaremos presas fáceis do inimigo. E é isso que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. O capítulo é o de número 4. Nos diz assim: Jesus, então, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em alguma pedra.
Contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e serviram a Jesus. 3 pedidos que o diabo fez a Jesus. Quando nós lemos esse texto, nós podemos encontrar, com um olhar bem apurado e através do Espírito Santo de Deus nos orientando, os 3 pedidos que o diabo fez a Jesus. Por isso que eu quero compartilhar com você sobre comunhão com Deus. Porque quando nós deixamos de ter essa comunhão com Deus, o inimigo vai achar brecha para fazer aos nossos corações propostas e pedidos. Se Jesus, que já estava em comunhão, foi tentado pelo inimigo, imagina a pessoa que não está em comunhão com Deus. Com base no texto lido, qual foi o primeiro pedido que o diabo fez a Jesus? Se você ver o versículo de número 3, diz assim: o tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O diabo pediu a Jesus que transformasse pedras em pães. E por que o diabo fez esse pedido a Jesus? O diabo sabia que Jesus estava em comunhão com o Pai, estava em jejum, e naquele momento o corpo de Jesus, o corpo orgânico, o corpo bios, sentia fome. Para o diabo, ele pensou que seria fácil convencer Jesus através de uma necessidade orgânica, através de uma necessidade física. E você vê que o texto diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Quando nós estudamos a Bíblia, a história da Bíblia, ali naquela região do deserto, haviam pequenas pedras que elas assemelhavam-se em sua cor e em sua aparência a pães. O inimigo ele tenta usar a falsa aparência daquela pedra e tenta provocar em Jesus uma reação para que Jesus o obedecesse. Sabemos a resposta de Jesus que diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que pode acontecer na nossa vida? Muitas vezes, estando em comunhão com Deus ou distante de Deus, o inimigo sempre virá ao nosso encontro fazer pedido. Ele vai sugerir, ele vai propor, ele vai tentar mostrar para você uma alternativa. Ele conhece a sua necessidade, ele sabe do momento difícil que você atravessa, ele sabe da sua fragilidade e ele aproveita deste momento da sua fragilidade, da sua necessidade, da sua dor, para, em cima do seu sofrimento, da sua necessidade, da sua dor, ele faz propostas. Por que é que você acha que muitas pessoas cometem assaltos? Por que você acha que muitas pessoas cometem crimes? Por quê? Elas estão vulneráveis diante de uma determinada situação. O inimigo sugere a ela: olha, assalta, rouba, mata, mas o importante é que você satisfaça-se. Ou então o inimigo sugere: olha, fuma um baseado, usa uma droga aí e você vai esquecer de tudo. E ele usa esses momentos que a pessoa está em depressão, que a pessoa está triste, ou que a pessoa passa por um aperto, para ele propor a solução dele. Precisamos ter cuidado, porque o diabo nunca traz solução. O diabo só traz problemas. O diabo, ele tenta nos enganar com boas palavras. Ele tenta nos enganar usando argumentos que parecem serem bons, mas não são. Se faz necessário que tenhamos cuidado. Você pode estar atravessando um momento difícil na sua vida. E o inimigo pode estar chegando para dizer para você: olha,
desista, não prossiga, termine, já acabou, vá por outro caminho, reconstrua dessa forma aquilo que foi destruído. Enfim, várias situações que ocorrem na nossa vida e nos causa dor e angústia, o inimigo sempre irá falar ao nosso coração uma falsa solução para você obedecê-lo, e uma vez você obedecendo a ele, você fazendo do jeito dele, você irá sofrer as consequências depois. Se Jesus ouvisse ao diabo e transformasse as pedras em pães, Jesus estaria sujeito ao diabo. Mas Jesus não veio para ficar sujeito ao diabo. Muito pelo contrário, ele veio para esmagar a cabeça da serpente. Ele veio para tirar da mão do inimigo, da mão de Satanás, todas aquelas pessoas que estavam aprisionadas por Satanás. A mesma coisa acontece conosco. Nós temos um objetivo na vida. Deus nos colocou nesse mundo por um objetivo. E o inimigo sempre irá fazer de tudo para desviar você dos objetivos que Deus tem para você. Mas lembre-se de uma coisa, mesmo tendo um objetivo de Deus na sua vida, você passará momentos de lutas, você passará momentos difíceis, você passará seus momentos de deserto, seu momento de escassez. Mas para isso é necessário entender que é Deus que traz a resposta. O segundo pedido que o diabo fez a Jesus foi: me prove que você tem fé. O inimigo chegou para Jesus e pediu a Jesus que provasse que Jesus confiava em Deus, que Jesus tinha fé em Deus. E ele usa do argumento, ele usa das Escrituras para dizer: está escrito que será dada a ordem aos anjos para te guardar em todos os teus caminhos. O diabo sugeriu a Jesus, fez o pedido a Jesus para que Jesus pulasse daquele local alto, do pináculo do templo. Muitas vezes, meus amigos, meus irmãos, você que está nos acompanhando, o inimigo ele vai tentar usar a sua mente para tentar colocar a sua fé em prova. O inimigo aqui, o texto nos diz que ele transportou Jesus ao pináculo do templo. Deixa eu explicar algo para você. Quando o texto diz aqui que o diabo conduziu a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo, o diabo não teve o poder de teletransportar Jesus. Imagine isso, pense assim, que muitas vezes nós lemos o texto e pensamos que o diabo conseguiu, em um determinado momento, conduzir a matéria, o corpo de Jesus, até a parte ali do templo onde ele queria levar. Não, mas foi a memória. O diabo, ele fez com que na sua mente Jesus enxergasse aquele local que o diabo tanto queria. O diabo não tinha autoridade para teletransportar o corpo de Jesus, nem muito menos poder para fazer isso. Mas ele usou a mente. E muitas vezes o inimigo vai fazer da mesma forma. Ele vai trazer ilusões para a tua mente, para tentar desafiar a tua fé. Ele vai mostrar para você situações e vai dizer: olha, está vendo essa situação aqui? Está difícil, mas vai aí que você vai conseguir. Você não confia no seu Deus? Então prossiga. Pode prosseguir que você vai alcançar. É preciso ter cuidado, porque muitas vezes, em momentos difíceis, em momentos de angústia, Satanás irá implantar na nossa mente imagens falsas para tentar provar a nossa fé e nos levar a tentar Deus. Observa só o que Jesus responde. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ó, irmãos, e quantas vezes nós, quando aflitos, quando angustiados, olhamos para as circunstâncias, o inimigo trabalha na nossa mente e nós, em vez de esperarmos em Deus, em vez de confiarmos em Deus, acreditamos naquilo que o inimigo está nos mostrando e partirmos para aquilo e muitas vezes não sabemos que foi uma cilada que ele nos preparou. Nós estamos tentando a Deus. Quando nós confiamos em Deus, quando nós esperamos em Deus,
nós não precisamos provar a nossa fé para o diabo. O diabo, ele sabe se você tem fé ou não. Ele conhece muito bem se você tem fé ou não. Quando eu leio 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 13, nos diz assim: não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-la. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A palavra de Deus aqui nos fortalece, nos dizendo que Deus nos conhece ao ponto de não permitir que a tentação nos domine. Ele vai permitir um determinado momento, mas como Ele conhece você, Ele sabe que você terá a mesma resposta que Jesus teve. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, mantenha a sua mente firme, a sua mente voltada para Deus, ouça a Deus, espere em Deus e tome cuidado com as ilusões que o diabo tentará te mostrar para falar a você o que você deve fazer. O terceiro e último ponto, com base no versículo de número 8, aqui diz: tornou o diabo a levá-lo agora a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Olha só, o terceiro pedido que o diabo fez a Jesus: me dá o teu coração. Me dá o teu coração. O primeiro pedido que o diabo fez a Jesus foi: transforme as pedras em pães. Ele queria mexer com o orgânico de Jesus. Ele sabia que Jesus estava com fome e tentou induzir Jesus através da sua necessidade física e orgânica. Quando ele viu que não conseguia, ele agora tenta mexer na fé de Jesus. Ele tenta fazer com que Jesus fosse tentado a ponto de provar o próprio Deus. E agora, como ele não conseguiu, através de uma necessidade básica, que era o alimento, ele também não conseguiu mexer na fé de Jesus, ele agora pede o coração de Jesus. Imagina só, o diabo chegando a Jesus e pedindo o coração dele. Quando você lê o texto aqui, que ele diz no versículo de número 9, diz assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai e em espírito e em verdade. Quando você está louvando, quando você está cantando, quando você está lendo a palavra, o seu coração pertence a Deus. O irmão Lázaro, que na noite de ontem faleceu, ele cantava a seguinte música: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Ou seja, ele fala: a Deus eu entreguei o barco do meu ser. Então, quando você entrega a sua vida a Deus, é o seu coração que vai para Deus, para você o adorá-lo. E se tem uma coisa que o Satanás mais quer, é o seu coração, é a sua adoração. Observa que o diabo agora tenta seduzir a Jesus, mostrando os reinos do mundo. Mais uma vez na sua mente, repetindo, ele não teletransportou Jesus para este monte alto. Ele não fez isso. Ele apenas fez aparecer diante de Jesus aqueles reinos ali, os palácios, os tesouros, as fortunas ali, todo o esplendor de glórias que o dinheiro pode dar. Mas o diabo fez a seguinte condição: olha, eu te dou tudo isso se prostrado me adorares. Muitas vezes, meus irmãos, meu amigo, o inimigo sabe que não consegue vencer você pela sua necessidade orgânica, o inimigo sabe que sua fé está firme, mas ele irá tentar de outra forma.
ele vai tentar para você a sedução do mundo. E o mundo é sedutor. Ele vai te propor tantas coisas e ele vai dizer para você, olha, eu posso te dar tudo isso. O que eu apenas quero é o seu coração. Me dá o seu coração. Se tem uma coisa que o inimigo quer, é o coração do homem. Porque ele ocupando o coração do homem, ele achando espaço no coração do homem, ele vai usar o homem do jeito que ele quer. E sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E quando o homem dá o seu coração ao diabo, o homem se torna um assassino, o homem se torna um infeliz, o homem perde a razão, o homem faz tudo aquilo que o diabo quer. Mas quando o nosso coração está na mão de Deus, quando o nosso coração pertence a Jesus, o nosso coração é conduzido pelo Espírito Santo. Se você observar o texto que foi lido em Mateus capítulo 4, o versículo 1 diz, então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o coração de Jesus era conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o levou para um local de oração, um local de comunhão, mas o inimigo esteve ali. Concluindo, olha só como é benéfico, como é maravilhoso servirmos a Deus e ouvirmos a Deus e termos comunhão com Deus. Nos diz assim o versículo de número 11. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e serviram a Jesus. Quando passamos por todos os desafios da vida, que o inimigo tenta nos derrubar, mas nós permanecemos de fé pela palavra, pela comunhão e pela oração, Jesus tem o melhor preparado para nós. Olha só o que diz o versículo de número 11. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram a Jesus. Querido, vale a pena ouvir Jesus. Vale a pena você meditar na palavra de Deus, diante de todas as afrontas que o inimigo te fizer, diante de todas as afrontas que o inimigo colocar à sua frente, diante de todas as propostas. Olha só, o texto nos diz que assim que o diabo deixou de tentar a Jesus, eis que vieram os anjos e serviram a Jesus. A palavra servir aqui no grego, o verbo servir aqui no grego, ele é servir literalmente. Não é mandar as coisas para Jesus e pegando e arrumando. Os anjos vieram e serviram, de fato, Jesus. Imagine uma mesa sendo preparada ali naquele local em que Jesus estava, e os anjos trazendo pães, os anjos trazendo figos, os anjos trazendo todos os alimentos que compunham o desejum daquele período. Imagina, Jesus está ali, venceu, orou, teve comunhão com o Pai e agora o próprio Pai foi ao encontro dele e enviou o mantimento. Preparou uma mesa para ele. E ali Jesus, depois de jejuar, orar e ter comunhão com Deus, haver vencido a tentação, ele pôde alimentar-se daquilo que o Pai preparou. Acontece na nossa vida. O inimigo sabe que no final das nossas lutas, Deus tem o melhor para nós. Os anjos, através de Deus, serão usados para nos trazer respostas às orações. Os anjos serão usados para que Deus use pessoas para que abram portas para nós. Mas como o inimigo sabe disso, ele vai fazer de tudo. Ele vai tentar te seduzir, ele vai tentar te fazer pedidos para ver se você o escuta e você se afasta de Deus. Se Jesus tivesse cedido a um desses pedidos, hoje eu e você não estaríamos aqui, não conheceríamos a palavra de Deus. Mas porque Jesus venceu o inimigo, derrotou o inimigo, ele venceu na cruz do Calvário e por isso nós estamos aqui. Finalizo com Salmo 23 para que você possa entender porque os anjos vieram e serviram a Jesus. Olha só o Salmo 23 que é conhecido nosso. Olha só. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduze-me pelos caminhos da justiça
por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. O versículo 5 nos diz: preparas o banquete para mim na presença dos meus inimigos. Ali no deserto, ali diante do inimigo, Deus preparou o melhor para Jesus. O inimigo um dia verá a vitória que você irá receber de Jesus. Deus irá lhe honrar, mostrando para aqueles que te humilharam, para aqueles que te desprezaram. Deus irá mostrar que Ele está contigo e que Ele cuidou de você. Deus tem um banquete preparado para você. Confie em Deus, ouça a palavra de Deus, não deixe de ter comunhão com Deus, ore e confie sempre em Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai que está nos céus, neste momento, Senhor, eu peço-te, ó Deus, que vá, ó Deus, ao encontro de cada pessoa que nesse momento, Senhor, está sendo seduzido, ó Deus, pela voz do inimigo. Pessoas que estão fragilizadas emocionalmente, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão desesperadas, ó Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu peço-te, Senhor, que esta palavra chegue ao coração dela, Senhor, e ela desperte, Senhor, para que o inimigo, Senhor, não a use, Senhor, para que o inimigo, ó Deus, não faça, ó Deus, guarida no coração dessa pessoa, Senhor, e se essa pessoa está prestes, ó Deus, a desistir, a fazer uma bobagem, Senhor, se essa pessoa está ouvindo conselhos que não provêm da Tua palavra, que não provêm de Ti, Senhor, abre os ouvidos dela, Senhor, abre os olhos dela, Senhor, e repreende o inimigo, ó Deus, repreende toda investida do inimigo, ó Deus, sobre a mente desta pessoa, Senhor. Assim como o inimigo tentou usar a mente de Jesus, mostrando os reinos do mundo, mostrando circunstâncias, Senhor, e Jesus venceu e não enxergou para essas imagens, da mesma forma eu te peço para os teus servos, Senhor, que eles, ó Deus, não deem atenção àquilo que o diabo está mostrando, mas que ele espere em Ti, que eles descansem em Ti. Eu creio que todos aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu creio, Senhor, que todo aquele que bate, a porta se abrirá e todo aquele que busca a Deus encontrará. Por isso, Senhor, conforta cada coração e fortalece a fé de cada um, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor Deus te conceda dias de fé e de esperança. Você é bênção de Deus. Fique firme. Meditando na Palavra. Uma palavra de Deus para o seu coração. Com o pastor Jonatas Campos.